Em Mateus 13, a partir do verso 31, Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Ela diz assim: contou-lhe uma parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos em seus ramos. Essa parábola é muito interessante, porque Jesus, em outra ocasião, ele diz assim: aquele que tiver fé como um grão de mostarda, dirá a esse monte, sai daqui, né, e se transporta para ali, e isso vai acontecer. Então Jesus, muitas vezes, nós interpretamos dessa forma: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Né, irmãos? Muitos de nós conhecemos assim, do tamanho de um grão de mostarda. Então, qual é o raciocínio? O grão de mostarda é o menor grão de todos. Então, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então se a sua fé for pequenininha, você pode dizer aos montes, sai daqui, vai para ali. Você pode fazer um milagre, todas essas coisas, né? É assim que nós entendemos. Quando nós lemos essa parábola, irmãos, Jesus ele está falando do grão de mostarda. Ele está dizendo assim que o grão de mostarda é a menor das hortaliças. Mas quando ele cai na terra, ele se torna uma grande árvore. E ele se torna, na verdade, a maior das hortaliças. Então Jesus está dizendo isso. Quando Jesus fala assim, aquele que tiver fé como um grão de mostarda, ele não está dizendo do tamanho de um grão de mostarda. Tá, irmãos? Depois os irmãos leiam um texto, os irmãos vão ver que ele diz como um grão de mostarda. Então, o que é ter a fé como um grão de mostarda? É ter a fé pequenininha, irmãos? Não é. É ter uma fé que ela começa pequenininha. Quando você crê, quando Deus te chama, a sua fé ela começa pequenininha, né? Mas você vai se expondo ali ao Senhor, à sua palavra, ao conhecimento de Cristo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, a sua fé vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E de repente a sua fé é como um grão de mostarda. Ela era pequenininha, mas agora ela se tornou uma árvore, né? De forma que os pássaros até fazem ninho em seus ramos. Então, irmãos, não é ter uma fé pequena, né? Não é ter uma fé minúscula. Qualquer fezinha pode fazer qualquer coisa. Não é isso que Jesus está dizendo. Existe um processo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais você, como diz em 2 Coríntios 3, quanto mais você é exposto à glória que tem na palavra, mais você vai sendo transformado na imagem do Filho de Deus. E a sua fé vai aumentando, ela vai aumentando. Então não é fé do tamanho de um grão de mostarda. É fé como um grão de mostarda. E uma das características da fé é que a fé, ela significa crer, né? Mas ela não significa apenas crer. A fé significa fidelidade. A fé do hebraico, ela significa fidelidade, irmãos. Então, no grego, ela toma mais um sentido de crença, né? De crença. Mas a fé verdadeira é crer e ser fiel. É isso que é a fé verdadeira. Tá? Então, Abraão, porque ele creu em Deus, porque ele creu que Deus pediu o seu filho, mas que Deus tinha dito que desse filho lhe daria uma grande descendência, então Abraão creu que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos, e ele executou o que Deus pediu. Deus falou, sacrifica o seu filho, e ele, porque cria que Deus não quebraria sua promessa e que de Isaac sairia uma grande descendência a Abraão, Abraão sabia que Deus, ainda que ele matasse Isaac, que Deus o traria dos mortos. Então isso é ele creu
mas ele foi fiel ao que Deus disse. Essa é a verdadeira fé, irmãos. É uma fé como um grão de mostarda. Não é uma fé pequena. Ela cresce à medida que nos expomos ao Senhor, à medida que nos expomos à palavra de Deus. Então, quanto mais nós sabemos de Deus, mais a nossa fé cresce. Quanto mais nós aprendemos de Deus, da sua fidelidade, do seu amor, do seu poder, da sua graça, mais a nossa fé aumenta, como um grão de mostarda, a ponto de chegar a ser uma das maiores das hortaliças, a ponto de o que era uma semente, a minúscula, se tornar uma grande árvore. Essa é a verdadeira fé, irmãos. Crer e ser fiel. Deus abençoe os irmãos.